Podemos assentar. Nesse mesmo capítulo, o versículo 10, Isaías 60, 10, nos diz o seguinte: estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Eu contei nesses dias lá no retiro de casais e no café aqui dos funcionários, uma experiência que eu tive na quinta-feira à tarde, aqui na rua, na Liberdade. Estava indo comprar uma coxinha e lá na Praça da Liberdade. E aí, quando eu estou passando em cima do viaduto aqui da 23, né, era dia 31 de outubro, aquele pessoal todo fantasiado de Dia das Bruxas, aquela coisa toda. E aí um adolescente estava querendo ficar em pé em cima do viaduto, né? Ali. E aí uma outra já estava sentado, brincando que estava caindo, né? E um rapaz que estava lá, sentado, um morador de rua, um homossexual. E aí, de repente, na hora que eu estou passando, eu falei para o pessoal, né? Olhei assim, balancei a cabeça, falei, vou ter que falar alguma coisa, né? Mas esse rapaz, antes de eu falar, ele olhou para mim e falou assim: cada doido com a sua mania, né, senhor? Eu olhei para ele e falei, é verdade, jovem, verdade. E aí fui falar com o pessoal, falei, vigia, não faço isso não, né? Tudo, aí desceram. Mas aquilo, na hora que ele falou e olhou para aqueles jovens, com aquela disposição, mesmo ele estando sentado ali, o Espírito Santo de Deus me encheu de amor por aquele rapaz. Me incomodou, sabe? O Espírito Santo de Deus me incomodou, me encheu de amor. E aí eu fui, e na hora que estava comprando um salgado, eu resolvi comprar uma a mais para trazer. Falei, Deus, me dá a oportunidade de falar com aquele rapaz. E quando eu voltei trazendo o salgado, ele ainda estava lá, e aí eu me entreguei para ele, falei assim, olha, eu estou trazendo esse salgado aqui como expressão, um mimo do amor de Deus pela sua vida. Porque na hora que você falou, que eu falei com você, o Espírito Santo de Deus me encheu de amor por você. Me encheu de compaixão, me encheu de interesse pela sua vida. E poderia até parecer estranho, né? Um pastor falando para um outro rapaz, que é um homossexual, tudo, dizendo que estava amando ele, né? E quem passava na rua, eu não estava fazendo questão de falar baixo. E aí eu entreguei o salgado para ele. E quando eu entreguei um salgado para ele, ele literalmente ficou possesso. Mas ele não ficou possesso com violência. Ele não ficou possesso gritando, ele não ficou possesso indo para cima de mim. Ele ficou possesso ao ponto dele ter que soltar o salgado e não conseguir olhar. E de repente deu uma dor na perna dele, ele sentava, começava a retorcer, porque ele não conseguia olhar por causa do amor de Deus. O amor de Deus o constrangia, na verdade, o amor de Deus fazia com que aquele poder maligno que estava sobre a vida dele fosse incomodado, fosse realmente expulso da vida dele. E o diabo não queria deixar ele ter essa libertação. E eu falava para ele, qual o seu nome? E você me perguntar o nome dele, eu não lembro, porque não é o caso de eu não lembrar. Eu não conseguia entender, ele não conseguia falar o nome dele. Eu falei, olha para mim. E ele não conseguiu olhar, e ele soltou o salgado no chão, na sacola, e a perna dele dizia, e uma dor profunda. E eu fui orando, conversando com ele, e aí de repente ele conseguiu olhar, e eu falei assim, olha, assim como você teve um cuidado, um olhar de cuidado para aqueles adolescentes, eu creio que Deus tem um olhar de cuidado para você. Deus tem uma alternativa para você. E aí eu falei, você crê? Você acredita? Ele falou, eu acredito. Foi a única coisa que ele pôde falar. E aí a gente se despediu, aí ele pegou de novo o salgado, voltou tudo. Por que eu estou contando isso para você? Primeiro é que a gente tem que ser expressão do amor de Deus para com as pessoas. E segundo é que Deus está sempre nos dando novas oportunidades. Falar, pastor, eu não estou na condição daquele moço, eu não preciso dessas oportunidades. Todos nós, diz a palavra de Deus, pecamos
e estamos destituídos da glória do Senhor. A única maneira de nos aproximar verdadeiramente de Deus é confessando os nossos pecados. Não existe, a gente fala isso, que não existe pecadinho, pecadão, mas no fundo, a gente rotula os pecados. A gente rotula as pessoas, porque elas têm pecado diferente do nosso. E geralmente o pecado da pessoa que é diferente do nosso pecado é mais grave. O pecado do outro sempre é mais grave. O erro do outro sempre é um erro mais gritante. E às vezes a gente esquece dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Ah, mas eu não sou tão mal assim. A palavra de Deus diz que Deus olhou dos céus e a terra e não viu nenhum justo sequer. Eu e você só estamos aqui porque a misericórdia, como diz esse verso. Porque a graça de Deus se manifestou em nós. Porque Deus teve misericórdia de nós. E a minha palavra para você nesta manhã é que você lance mão da misericórdia, da graça de Deus, para pedir perdão. Para falar para Deus: Deus, tudo aquilo que eu tenho feito, falado, pensado, ou mesmo deixado de fazer, que o Senhor possa me perdoar nesta manhã. Que eu possa ser alcançado, que eu acredite que o Senhor está disponível para mim nesta manhã. Que eu possa lançar mão da eficácia do sangue de Jesus para ser perdoado. Eu quero convidar você, se a sua condição física lhe permite, e se assim você desejar, se ajoelhar e ter um tempo de oração, de confissão, de quebrantamento. Se não, fique da maneira que melhor lhe convier, em pé, sentado, mas tenha um tempo de confissão, de se dobrar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo que temos errado, temos feito coisas que entristecem o Teu Santo Espírito que habita em nós. Temos também maltratado, difamado e não expressado amor para com o nosso semelhante. E é por isso que nós estamos aqui nos humilhando diante do Senhor, dobrando os nossos joelhos, colocando o nosso coração em quebrantamento diante do Senhor, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos mude, para que o Senhor nos trate. Queremos o perdão, mas também queremos a transformação, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, esse é que alcança a misericórdia. Nos ajude a deixar toda e qualquer prática pecaminosa, nos ajude a deixar tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, que entristece o Teu Santo Espírito. Nos ensina a viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor levante neste lugar uma geração de homens e mulheres que são santificados pelo poder do sangue de Jesus. É nossa oração, confiados nos méritos da cruz. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Graças a Deus por isso, porque você está livre. Se coloque em pé aí, você que é livre. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você que é livre, você que foi livre da condenação, você que foi livre da morte eterna, você pode aplaudir ao Senhor e dizer: muito obrigado, Deus, por causa do Teu perdão, por causa do Seu sacrifício, eu sou livre, e livre para adorar ao Senhor. Ministério Frutos de Vida, vamos juntos louvar ao Senhor. Graça e paz, igreja, amém?